Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, e que no momento estamos estudando o Livro dos Espíritos, já estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, e já alcançamos o item Anjos e Demônios, que é o último item desse capítulo 1. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, e lembrar para vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está realizando os trabalhos doutrinários de forma presencial. Então, segunda-feira, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, aqueles que quiserem conhecer a casa ou matar a saudade, as doutrinárias já estão acontecendo, ok? Então vamos lá para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando para vocês que a tradução que eu utilizo aqui na leitura é a tradução de Sandra Kepper, com a introdução de Hermínio de Miranda. Então vamos lá, capítulo 1 do livro 2º do Livro dos Espíritos, Anjos e Demônios. Até aqui nós já vimos que Kardec perguntou se os anjos, arcanjos, serafins eram a natureza particular de espíritos. Os espíritos dizem que não foram criados diferentes, que são os espíritos que já atingiram o grau máximo em termos de desenvolvimento e de evolução. Também já vimos que todos esses espíritos, eles percorrem todos os graus, então a 3ª ordem, a 2ª ordem, até alcançarem a 1ª ordem, classe única de espírito puro. Então é uma jornada que nós iniciamos quando somos criados pelo Criador, simples e ignorantes, até chegar à perfeição cabível a nós. E na semana anterior, nós ficamos na pergunta 129, em que Kardec fez o questionamento se os anjos percorreram todos os graus, né? Ou seja, aqueles que já atingiram a 1ª classe, a 1ª ordem, classe única, que já são puros espíritos, que já atingiram o grau máximo de perfeição cabível a nós espíritos, se percorreram todos os graus. E a resposta dos espíritos que sim, que percorreram todos os graus, só que alguns de forma mais rápida, mais depressa, porque desde sempre fizeram boas escolhas, e outros nem sempre num ritmo menor, porque começaram fazendo escolhas equivocadas, mas no final, quando chega lá ao grau máximo de puro espírito para o Criador, todos têm igualdade, não há distinção de quem foi mais rápido, quem sempre escolheu um caminho, boas escolhas, e quem não fez. E hoje nós vamos dar continuidade com a pergunta número 130. Vamos lá.
Kardec pergunta: se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é incorreta, como se explica que estejam na tradição de quase todos os povos? Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é incorreta, como se explica que estejam essa ideia em a tradição de quase todos os povos? Então, Kardec está perguntando, se essa ideia de que Deus criou já os anjos, os serafins e os arcanjos dessa maneira, assim como criou aqueles equivocados também dessa maneira, se isso está errado e não é assim, como os espíritos disseram, todos criados simples e ignorantes, como é que se justifica que em todos os povos tenham a mesma ideia? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Esteja certo de que seu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos no supremo grau de perfeição. Por causa disso, os homens acreditaram que teriam sido sempre perfeitos. Então, a pergunta é de Kardec: se não é assim, se Deus não cria os anjos, se cria todos os espíritos iguais e eles se tornam anjos, arcanjos, serafins, ou seja, puro espírito, porque transcorreram essa jornada, como é que explica que em todos os povos de diferentes lugares do mundo tenha-se a mesma ideia? Os espíritos respondem: porque mesmo antes, muito antes de sequer se sonhar o planeta Terra existir, já existiam espíritos puros, já existiam espíritos nessa condição, porque o Criador não criou tudo a partir do momento que o planeta Terra passou a existir. Então, muito antes de ter planeta Terra, já existiam espíritos puros nessa condição. Então, como sempre existiram, nós pensamos que eles já foram criados assim. Então sempre existiu, antes do mundo existir, então é porque eles foram criados dessa maneira. Não. Eles foram criados simples e ignorantes, só que a sua trajetória não se deu no planeta Terra. Se deu em outros mundos, porque há diversas moradas na casa de meu Pai. Resposta dos espíritos, e bastante lógica, né? E aí nós vamos à pergunta 131, que é a última pergunta desse item, anjos e demônios, em que Kardec continua: existem demônios no verdadeiro sentido da palavra, como nós conhecemos? Nesse sentido de que é um ser maligno, maléfico. Demônio no verdadeiro sentido da palavra? Pergunta número 131. É como se Kardec estivesse perguntando, esse sentido que a gente dá de que demônio é um ser maligno, é um ser mal, que só foi criado para isso, existem? Nesse sentido, dessa forma existem? Resposta dos espíritos: se houvessem demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e à infelicidade? Se há demônios, residem em mundos inferiores como a Terra e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que transformam o Deus justo em um Deus mau e vingativo, e que acreditam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Olha a lógica da resposta dos espíritos. Quando Kardec pergunta, mas esse demônio do jeito que a gente acredita que é um ser maléfico, um ser que só é para fazer o mal e que não vai parar de fazer isso nunca, que não vai aprender nunca, que vai estar sempre nesse lugar. Os espíritos dizem, se houvessem, quem teria criado? Porque se tudo é criação do divino,
Se tudo é obra do Criador, quem teria criado é Deus. Se nós já vimos lá no livro 1, nos atributos da divindade, na pergunta número 13, que Deus é soberanamente bom e justo, um ser que é soberanamente justo e bom, o Criador que tem esses atributos, criaria seres voltados ao mal e que não tivessem a possibilidade de se transformar? Isso condiz com um ser que é soberanamente bom e justo, que estaria condenado à infelicidade para sempre? Aí os espíritos continuam. Se há demônios, residem em mundos inferiores como a Terra e em outros semelhantes. São os homens que transformam o Deus que é bom e justo em um Deus mau e vingativo e que acredita que Deus vai criar alguém sem nenhuma possibilidade de melhora, contradizendo a ideia da soberana justiça e bondade do Criador. E ele diz, continuam os espíritos, fazem isso porque lhes são agradável para cometer erros em nome de Deus. Porque se Deus foi capaz de criar esses seres assim, então a responsabilidade não é dos seres, não é do espírito que precisa melhorar, porque ele já foi criado assim, então ele não tem culpa, ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Mas lembrando que o Livro dos Espíritos, ele é organizado. O método que Kardec utilizou, sistematizou o estudo, foi de perguntas e respostas. Ele pergunta, os espíritos respondem e algumas respostas ele tece comentários. E essa pergunta número 131 tem os comentários de Kardec, que nós vamos ver agora, que esses comentários visam sempre esclarecer melhor para a gente, trazer luz à resposta dos espíritos para facilitar o nosso entendimento. Então vamos agora ao comentário de Kardec. A palavra demônio implica a ideia de espírito mau, apenas em nossa acepção moderna. Porque a palavra daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência e diz de seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Então, Kardec já começa a dizer, essa ideia que demônio é um espírito maléfico, um espírito do mal, é uma ideia moderna. Moderna desde a época lá de 1857. Porque na antiguidade, demônio vem de daimon, que significa gênio. Ou seja, todo espírito que não estava encarnado, que não tem, ou seja, todos os seres que nós, por uma percepção mediúnica ou intuitiva, percebia que estava ali, que hoje nós dizemos são os espíritos, são os desencarnados, naquela época era chamada de daimon, que é gênio, inteligência, mas que não pode ser vista, que não está aqui como nós estamos. Então essa é a primeira esclarecimento que Kardec vai trazer. Essa ideia de demônio é uma ideia nova, é uma ideia de 200, 300 anos para cá, porque na origem não era assim. Continuando, os demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, supõem seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza, por sua própria natureza, e condenados pela eternidade. Se não são obras de Deus, existiriam, portanto, como ele, por toda a eternidade, havendo assim vários poderes soberanos. Ora, se a gente acredita que Deus é soberanamente bom e justo, se a gente acredita que demônio, como um ser maléfico que foi criado assim e que está condenado eternamente, a gente está contradizendo a ideia de que Deus é soberanamente bom e justo. E se a gente disser, então não é obra de Deus, é
um ser maléfico que não foi criado por Deus. Então, nós vamos admitir que existem outros seres que são tão poderosos quanto Deus, que pode criar. Assim como Deus cria os espíritos, os anjos e serafins, tem esse outro soberano também, que vai ter um poder igual, que vai criar o ser maléfico. Outra contradição, a ideia de que Deus é único, que o Criador é um, o divino, e tudo mais são suas criaturas. Contradiz também a ideia de eterno, que Deus é eterno, que existe desde a eternidade. Só o divino existe desde a eternidade, tudo mais é criado. Se o demônio não foi criado por ele, também é eterno. Outra contradição, a ideia do divino, do Criador. Então, outra contradição. Continuando, Kardec vai dizer, a condição básica de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peca nessa base essencial. Na crença de povos atrasados que, não conhecendo os atributos de Deus, admitem divindades malfazejas ou demônio. Isso é concebível. Mas para aquele que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo e não seremos nós que contestaremos a autoridade de seus ensinamentos, que desejaríamos ver nos corações mais que nos lábios dos homens, mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio. Ignora-se que a forma alegórica é apenas uma das características distintivas de sua linguagem, e tudo que contém o evangelho não deve ser tomado ao pé da letra. Não podemos querer outra prova além dessa passagem. Logo após os dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas tombarão do céu e os poderes celestes serão abalados. Eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Então, Kardec está dizendo que as ideias, as pessoas que partilham dessa ideia de demônio como um ser criado maléfico, né, vai de encontro à ideia do divino, do Criador, dos atributos, que isso cabe naqueles povos que não conhecem os atributos de Deus, ou nas doutrinas que não admitem Deus como soberanamente bom, justo, como criador de todas as coisas. E ele chama logo a atenção no início que a condição básica de uma doutrina é ser lógica. Ora, se a doutrina, se a crença é de que Deus é o divino, é o criador de todas as coisas, não tem lógica que ele crie algo já nessa condição, porque vai de encontro a um atributo seu que é de bondade e de justiça. Ele diz também que os partidários dessa ideia de demônio vão se apoiar no que está no Evangelho, que Jesus falou do demônio. Mas ele chama a atenção, ele primeiro começa a dizer que não está aqui para desfazer o que o mestre diz. Jamais! Mas ele diz que nós temos que ver que o mestre sempre falou de uma forma alegórica para atender à condição que nós, naquele momento, podíamos entender. E que o Evangelho está cheio de passagens em que o que foi dito é de forma figurada, porque naquele momento nós não éramos capazes de entender. Então, com essa citação também em relação ao demônio, era querendo falar de espíritos que ainda se encontravam naquela condição de inferioridade. Quando o mestre disse, na casa de meu pai há várias moradas, era porque naquela época não podia dizer que
diversos mundos habitados. E hoje a ciência está comprovando aí que existem diversos planetas que têm condições de vida além do planeta Terra. Só que naquela época isso era impossível, né? E ele traz aqui uma fala do Cristo quando ele diz que após os dias de aflição o sol se obscurecerá e que a ciência comprova hoje de que isso não é. Então, tudo que o mestre falou, falava numa linguagem que naquela época nós podíamos acompanhar. Porque senão a gente já fez o que fez, botou ele na cruz, ele falando de forma figurada. Imagine se ele falasse de forma direta. Aí a gente teria colocado ele na cruz bem antes, né? Mas continuando o comentário, Kardec vai dizer: não vimos a forma do texto bíblico contradita pela ciência no que toca à criação e ao movimento da Terra. Hoje a gente já sabe que o mundo não foi criado em 7 dias e que o divino descansou, que estava se falando de eras. Esses dias, na verdade, eram períodos, eram eras em que essa Terra... A ciência hoje não comprova isso. Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar segundo os tempos e a região em que se encontrava. O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Então, não é porque Jesus falou errado, é porque nós não soubemos interpretar o que ele falou de forma figurada. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos, da mesma maneira que têm acreditado em seres perfeitos por toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referência a espíritos impuros que muitas vezes não são melhores que os designados sob esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São esses os espíritos imperfeitos que se queixam contra as provas e que por isso sofrem-nas mais longamente, mas que chegarão à perfeição quando estiverem dispostos a tal. Poderíamos, portanto, aceitar a palavra demônio com essa restrição. Como a entendem agora em um sentido exclusivo, poderia induzir ao erro ao fazer acreditar na existência de seres especialmente criados para o mal. A propósito de Satanás, é evidente a personificação do mal sobre uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser mau lutando de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Como é necessário ao homem figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Nesse caso, a figura de jovem teria sido um contrassenso. É o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos ou espíritos puros como figuras radiosas, com asas brancas, símbolos da pureza. Satanás, com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolo das baixas paixões. A pessoa comum, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos um indivíduo real, como antes havia visto Saturno na alegoria do tempo. Então, Kardec está querendo dizer que como nós precisamos de trazer uma figura que represente o que nós acreditamos, aqueles espíritos que já atingiram o grau de perfeição, nós chamamos hoje de espíritos de luzes, de anjos de luzes, de seres angélicos, de anjos de serafins. E aqueles espíritos que ainda se encontram numa condição de ignorância
do que é melhor para si, revoltados, ainda persistindo no equívoco, nós chamamos de Satanás, de espíritos do mal, de espíritos maléficos, de Satanás, do diabo, mas que todos são espíritos que foram criados da mesma forma, simples e ignorantes, que vão na sua trajetória de aprendizado, que a partir do momento em que reconhecem que aquele caminho não está fazendo bem, que modificam a sua ação, que fazem escolhas melhores, que esses também se tornarão e alcançarão a condição de puro espírito, de espírito de luz, porque todos somos filhos do divino, todos somos frutos da divindade, todos fomos criados pelo Criador e ele não condenou ninguém por fazer escolhas equivocadas a ficar eternamente nessa condição de sofrimento. Então, anjos e demônios nada mais são do que espíritos em aprendizados, aqueles que já atingiram, que já chegaram lá, nós denominamos de anjos, de seres de luz, de espíritos puros. E aqueles que ainda estão na sua trajetória equivocados, nós chamamos de espíritos do mal, de demônios e de tantos nomes que a cultura, o local foi denominando. Mas todos somos espíritos em aprendizados e enquanto não chegamos lá, ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, mas todos chegaremos à condição, no nosso ritmo, a partir da nossa vontade. O tempo quem vai dizer é cada um de nós, mas nós chegaremos lá à condição também de puro espírito. Ok, meus amores? Com isso, nós encerramos o capítulo 1º do livro 2º, do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 1º dos espíritos. Encerramos hoje com a pergunta número 131, o item Anjos e Demônios, e na semana que vem nós vamos dar início ao capítulo 2º, que vai tratar da encarnação dos espíritos. Lembrando sempre que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Que a gente possa, durante essa semana, refletir sobre esse ponto, sobre todo esse capítulo, para na semana que vem a gente dar início ao capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Vamos orar? Querido e amigo Senhor Jesus, é com muita alegria que nós chegamos ao fim de mais um dia de reflexão, que possamos levar conosco todas essas reflexões que fizemos hoje, para que ela nos auxilie a fazer escolhas melhores, para que nós possamos apressar o nosso aprendizado, a fim de alcançarmos a felicidade para a qual fomos criados. Que o teu amor continue sempre nos guiando e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.